Nesse vídeo, eu vou conectar o arquétipo do canguru com o estado de fluxo, o estado de flow. O canguru possui uma espécie de caminho progressivo até o flow. Observação, teste, informação, adaptação, estratégia, automatização, flow e execução explosiva. Isso torna o canguru muito interessante, porque ele pode construir conscientemente as condições necessárias para que depois consiga agir inconscientemente. Canguru e flow, a relação central. Imagine um boxeador enfrentando um adversário desconhecido. No começo, ele não sabe qual golpe o adversário prefere, quando ele ataca, como ele reage à pressão, como reage quando é atingido, qual o seu melhor contra-ataque. Ele não sabe tudo isso. Ele não sabe onde sua guarda abre. Ele não sabe qual distância prefere. Qual golpe esse boxeador usa quando está encurralado. O canguru não tenta resolver tudo imediatamente. O canguru começa a coletar informações. Ele se movimenta assim. Ele observa, ele lança um jab, ele entra, ele sai. Ele testa uma combinação. Ele observa a resposta. Então ele começa a construir o quebra-cabeça. Primeira fase. Se eu fizer isso, ele reage assim. Segunda fase. Quando ele reage assim, ele deixa esse espaço aberto. Terceira fase. Quando esse espaço aparece, eu consigo entrar dessa maneira. Quarta fase. Se eu entrar dessa maneira, ele tenta responder com aquele golpe. Quinta fase. Então, quando ele fizer isso, eu já sei exatamente o que fazer. Nesse momento acontece algo muito importante. O canguru para de precisar pensar conscientemente em cada etapa. Ele não pensa. Agora ele vai abaixar a guarda. Agora eu vou entrar. Agora vou lançar o direto. Agora vou lançar o cruzado. Agora vou sair. O corpo começa a fazer tudo isso de maneira integrada. E aí é que o flow pode aparecer. O canguru transforma conhecimento consciente em habilidade consciente. Esse talvez seja a melhor forma de explicar a relação do canguru com o flow. O canguru começa a luta com pensamento consciente, depois passa para reconhecimento de padrões, depois para antecipação, depois para resposta automática e finalmente ação fluida. Então temos: eu penso, eu reconheço, eu antecipo, eu sinto e eu ajo. No flow mais profundo, o último estágio predomina. Eu sinto, eu observo, o meu corpo responde. Isso é muito parecido com o canguru prepara o corpo com a estratégia e lembrando de todas as informações que coletou, depois deixa o corpo responder. Essa parte está muito boa, porém é melhor refinar para o canguru usa a mente para construir o mapa da luta e usa o corpo para percorrer esse mapa sem precisar pensar conscientemente em cada passo. Relação com os 9 estágios do flow, os 9 componentes do flow. Agora conectando o canguru aos 9 elementos. Equilíbrio entre desafio e habilidade. O flow aparece quando o desafio é suficiente difícil para exigir concentração, mas o lutador possui habilidades suficientes para responder. Para o canguru, isso é fundamental. Se o adversário é muito fraco, o canguru não precisa entrar em estado de flow. Se o adversário é muito superior, o canguru pode entrar em pânico, perder o controle e não conseguir construir o quebra-cabeça do flow. Mas quando encontra um adversário difícil, porém possível de enfrentar, desafio alto,
mas habilidade suficiente é igual a concentração máxima e flow. Exemplo, o adversário é muito rápido. No começo, o canguru erra o time, mas ele continua observando. Depois de alguns minutos, quando ele movimenta o ombro esquerdo, o direto vem. O desafio continua alto, mas agora o canguru começa a entender, a compreender. O desafio não desapareceu. A habilidade do canguru aumentou através da aprendizagem. Isso aproxima o lutador do flow. Fusão entre ação e atenção. Esse talvez seja um dos pontos mais canguru. No início, preciso me movimentar. Depois, preciso observar o jab. Depois, preciso entrar. No flow, movimento e atenção se tornam uma coisa só. O canguru não está pensando separadamente. Vou observar. Ele toma as decisões, ele age, ele parte para a ação enquanto ele observa, presta atenção. Ele coleta informações enquanto age. Ele simplesmente observa enquanto se movimenta. Observa e movimenta. Ele não pensa, vou esquivar. Ele simplesmente esquiva. Ele não pensa, vou contra-atacar. Ele percebe o movimento e o corpo responde. E enquanto isso, ele vai coletando informações. A ação e a percepção se fundem. Metas claras. O canguru é muito forte nesse aspecto. Ele não entra no flow sem direção. Antes de entrar em ação automática, ele constrói objetivos. Por exemplo, quero descobrir como ele reage ao jab. Depois, quero descobrir o que acontece quando eu parto para cima, avanço e pressiono. Depois, quero atacar o corpo. Depois, quero fazer abaixar a guarda. Percebe? Ele vai mudando de objetivo. O objetivo vai mudando com o passar do tempo da luta. No começo, o objetivo, a meta, é compreender. Depois, a meta é explorar. Depois, finalmente, a meta é executar, a execução. O canguru começa com uma pergunta, depois termina com a solução. Feedback imediato. Esse é o coração do canguru. Ele está constantemente recebendo feedback. Ele faz jab, o adversário recua. Informação. Ele faz jab novamente. O adversário tenta bloquear. Nova informação. Ele entra. O adversário clincha. Nova informação. Ele ataca o corpo. A guarda sobe. Nova informação. Ele muda o golpe. O adversário reage de outra maneira. Nova informação. O canguru aprende em tempo real. Tudo isso é como se a luta fosse uma conversa. O canguru fala com o corpo. Se eu fizer isso, o adversário responde com o corpo. Eu respondo assim. O canguru responde com o corpo. Eu entendi. O canguru responde. Se eu fizer isso, o adversário responde com o corpo. Eu respondo dessa maneira. O canguru. Agora eu entendi melhor. O flow aparece quando essa conversa, esse diálogo, esse feedback se torna instantâneo. O lutador não precisa mais parar para interpretar. Ele simplesmente percebe e responde. Percebe e responde. Concentração intensa. Quando o canguru entra em sua fase agressiva, sua atenção se torna extremamente concentrada. Ele não está pensando em torcida, placar, público, cansaço, medo. Toda a atenção está em o adversário, o corpo, a distância, a guarda, o movimento, o espaço, o time. Isso cria uma concentração muito profunda. Sensação de controle. Aqui existe uma característica muito interessante. O canguru pode começar a luta parecendo estar sem controle. Ele pode começar a luta sendo pressionado, apanhando e testando, recuando um pouco. Mas internamente ele está aprendendo. Depois de certo ponto ocorre uma mudança. Ele passa para o estado de
Agora eu entendi. E a luta começa a parecer controlada. O adversário continua atacando, mas o canguru já sabe. Quando ele fizer isso, eu faço aquilo. Ele já tem um mapa. Ele já tem um mapa de como tomar as decisões, como se movimentar, como atacar, um mapa da luta. E agora só deixa o corpo percorrer. E a sensação de controle aumenta. E isso pode facilitar a entrada no flow. Esse é o momento em que é a perda da autoconsciência. É o sétimo estágio, a perda da autoconsciência. Esse é o momento em que o canguru deixa o corpo responder. Antes, preciso fazer isso. Depois, meu corpo simplesmente faz. O lutador deixa de observar a própria execução de cada golpe. Ele não pensa, meu pé está aqui, minha mão está nessa posição, agora preciso girar o quadril. Tudo isso já está no automático. O corpo executa. Ele deixa de observar a execução de cada movimento e a atenção fica completamente voltada para o adversário. Perda da noção de tempo. Aqui o canguru pode entrar em um estado onde a luta pode parecer acelerar ou desacelerar. Imagine, o adversário lança o soco. Para quem está assistindo, é 0,5 segundos. Para o canguru, parece que houve tempo suficiente para perceber, decidir, esquivar, contra-atacar e sair. É como se o processamento perceptivo estivesse extremamente acelerado, ou o contrário, o canguru entra em uma sequência de golpes. Quando termina, ele se pergunta: já passou esse tempo todo? Ele perdeu a percepção normal do tempo. Experiência autotélica. Aqui temos o estágio mais profundo. O lutador não está apenas lutando pelo resultado, ele está completamente absorvido pela própria experiência. A luta se torna: eu estou aqui, eu vejo, eu sinto, eu respondo. A ação se torna recompensadora por si mesma. O canguru está completamente conectado à luta. O canguru não entra em flow quando está encurralado. Isso seria muito restritivo. O flow, o canguru, o perigo pode ser um dos gatilhos que empurra o canguru para um estado semelhante ao flow, porque existem dois caminhos. O caminho 1, o flow construído, que é o flow de observação, teste, aprendizagem, estratégia, confiança, automatização, corpo responde e flow. O flow emergencial, que é o perigo, pressão extrema, abandono do pensamento consciente, confiança no corpo e flow. No primeiro, o canguru constrói o caminho. No segundo, o canguru é empurrado para o caminho do flow. Exemplo completo de uma luta do canguru. Imagine o canguru enfrentando um boxeador agressivo. Round 1. O adversário avança. O canguru recua. Leva alguns golpes. Parece estar perdendo, mas está absorvendo pressão. Ele percebe. Quando o adversário avança, ele abaixa a mão direita. Depois, primeira peça. Depois, round 2. O canguru começa a testar. Jab. O adversário responde com o direto. O canguru percebe. Quando ele lança o direto, ele deixa o corpo exposto. Segunda peça. Round 3. O canguru entra. O adversário tenta o clinch. O canguru percebe. Quando eu entro nessa distância, ele não quer trocar. Terceira peça. Round 4. O canguru começa a combinar. Jab direto, entrada e saída. O adversário reage. Agora ele sabe. Se eu fizer isso, ele fará aquilo. O quebra-cabeça está quase completo. Round 5. O canguru começa a atacar. O adversário avança. O canguru não pensa. Ele simplesmente esquiva, cruzado, direto e sai. O adversário tenta responder.
O canguru já está fora do alcance. Ele tenta novamente. O canguru entra. Combinação. Cruzado, direto. Sai. Mais uma vez. Agora o corpo está executando. A mente não está mais controlando cada movimento. E isso ele está cada vez mais próximo do estado do flow. Ou está no estado do flow. A evolução do canguru. O canguru iniciante. Eu estou lutando contra você. Canguru aprendendo. Eu estou estudando você. Canguru adaptado. Eu estou entendendo você. Canguru preparado. Sei como derrotar você. Canguru em flow. Não preciso mais pensar em como derrotar você. Meu corpo já sabe. Essa última frase, para mim, representa perfeitamente a conexão entre o canguru e o flow. Dá para definir o canguru assim: o canguru é o mestre da adaptação explosiva e do flow emergente. O canguru alterna entre calma e agressividade. Em seu estado pacífico, ele utiliza a movimentação e ataques como ferramenta de investigação, testando constantemente o adversário para coletar informações. Cada reação do oponente se transforma em uma peça de um quebra-cabeça que ele monta lentamente. Ao mesmo tempo em que conhece o adversário, conhece a si próprio, seus limites, suas forças, suas fraquezas e suas capacidades. Quando o quebra-cabeça começa a se completar, o canguru transforma a informação em estratégia. Sua agressividade deixa de ser caótica e passa a ser direcionada. Ele utiliza alto volume e combinações para explorar brechas, erros e vulnerabilidades que identificou durante a luta. O canguru pode entrar em um estado semelhante ao flow quando a estratégia consciente se transforma em conhecimento corporal. A mente constrói o mapa, o corpo aprende o caminho. Quando a percepção, a decisão e a execução se unem, se fundem, o canguru deixa de pensar em cada movimento e permite que o corpo responda intuitivamente. Quanto mais profundo o estado, mais rapidamente ele percebe o perigo, identifica o time, esquiva, contra-ataca e desaparece da distância do adversário. Assim, o canguru possui duas formas de alcançar seu estado máximo: construindo o flow através da aprendizagem progressiva, ou sendo empurrado ao flow pela necessidade de sobreviver a uma situação de perigo extremo. A essência do canguru é observar para aprender, testar para compreender, compreender para criar um mapa, planejar, planejar para automatizar, automatizar para fluir e fluir para lutar sem precisar pensar, deixando apenas o corpo responder.